aula de hoje tu vai aprender o passo a passo de como começar na confeitaria do jeito certo. Eu me chamo Lidiane Alves, sou professora especializada em bolos com chantininho e a técnica de flower cake com chantilly flexível. Para tu receber todos os conteúdos que eu vou colocar aqui, já clica no joinha, se inscreve aqui no meu canal e toca no sininho para receber todas as notificações. Todas as semanas eu faço uma live semanal e até então elas eram feitas através do meu perfil do Instagram. Só que a partir dessa semana as lives elas serão aqui pelo YouTube, todas as terças-feiras às 20 horas. Essas lives semanais elas ficarão disponíveis somente por uma semana e depois elas vão sair do ar e vão ficar disponíveis somente para os meus alunos do curso Descomplicando Bolos em Chantininho. Bom, eu não podia começar com outro assunto sem ser esse, né? Como começar na confeitaria do jeito certo? Porque eu já tive o meu início, assim como todo mundo, e eu sei bem o que tu deve estar sentindo. Como é que deve ser para ti, assim, que tá totalmente perdida, não sabe nem por onde começar, que produto vender, enfim, eu sei bem como é que é isso. Porque em 2015 foi quando surgiu a oportunidade de eu abrir um restaurante junto com meu esposo e mais duas tias. Na verdade, eu chamo de tia a minha sogra, né, e a tia do Gui. Bom, como é que funcionou? A confeitaria, na verdade, ela caiu no meu colo da noite pro dia, porque eu não sabia fazer nem sequer um brigadeiro, eu não sabia fazer nada. Eu tinha 17 anos quando surgiu essa oportunidade. Então era totalmente cru. O que eu sabia era só para me defender mesmo, porque eu nem dava para se considerar que eu soubesse fazer alguma coisa de comida, até mesmo porque eu nem gostava de cozinhar. Então por isso que eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser confeiteira. Mas enfim, surgiu essa oportunidade em 2015 da gente abrir esse restaurante. Era o G Gastronomia Caseira, era um restaurante e cafeteria. E como ninguém tinha experiência nenhuma, a gente decidiu começar o restaurante já grandão. A gente achava que para começar bem tinha que começar com uma estrutura muito bonita, uma estrutura grande ali. Só que tinha um problema que ninguém nos conhecia, né? Começando por aí, ninguém nos conhecia. Todos nós éramos totalmente crus aí nesse ramo da comida. Na verdade, né, Lidia, o ideal, se a pessoa tem condições, é já começar assim. O problema é que a gente tem condições, não tinha condições, né? É, bem como o Gui falou, se tem condições, mas a gente não tinha condições e a gente deu aquele passo muito maior que a nossa perna. E o que isso resultou? Numa dívida de mais de 100 mil reais. Então, assim, a gente teve que correr atrás e graças a Deus, com o tempo a gente conseguiu pagar essa nossa dívida, mas eu vejo assim que foi muito agir de Deus, porque se a gente não tivesse vendido, a gente já teria, bom, se bem que a gente já começou falido, então o que ia acontecer? A gente não ia ter condições nenhuma de pagar, a gente não ia conseguir nem continuar o nosso negócio e imagina o que a gente ia ter que fazer para pagar essa dívida. Mas Deus, ele foi nos abençoando, que mesmo em trancos e barrancos, a gente, com muito trabalho também, a gente conseguiu pagar essa nossa dívida ali depois de 3 anos de restaurante. Mas como é que foi? Não foi assim tão fácil. A gente trabalhava com café da manhã, com almoço, com café da tarde, a gente até lanche a gente fez de noite, trabalhávamos todos os domingos, todos os feriados, ó, não tinha folga nenhuma. E com o tempo foi tendo clientes, mas como nós éramos poucos, todo mundo já era sobrecarregado, assim, de tanta tarefa, porque a gente não tinha condições de pagar mais pessoas para trabalhar ali. Então a gente tinha que dar um jeito da gente mesmo fazer, porque não tinha mais dinheiro de onde tirar, né? Então, bom, a tia do Gui que cuidava dessa parte assim fazia a comida, né, a parte dos quentes e também os doces quando tinha alguma coisa para fazer, assim, alguma encomenda e tudo mais. Mas com o tempo ela já não tinha mais condições de fazer isso, porque ela já cuidava toda a parte do almoço, que era, digamos assim, o carro-chefe ali do restaurante, porque era onde entrava mais dinheiro assim no início, né? E aí
foi que surgiu a oportunidade para eu ficar responsável por essa parte. Só que, como eu falei, foi da noite pro dia. Eu não sabia fazer absolutamente nada, eu não sabia fazer brigadeiro, eu não sabia nem fazer massa de bolo com aquelas misturas prontas, que é só colocar ovo, leite e pronto. Nem isso eu conseguia fazer. Para tu ter uma noção, um brownie, que é, digamos assim, algo que é fácil de fazer, porque ele já é abatumadinho, nem isso eu não conseguia fazer. Enfim, eu era um desastre, né? Mas assim, como eu falei, caiu da noite pro dia no meu colo essa responsabilidade, eu era super nova, não sabia fazer nada. A tia do Gui que me passou as primeiras orientações ali para eu começar a fazer as coisas. Só que eu não podia ficar ali sempre perguntando para ela como é que se fazia todas as coisas que tinha que fazer, porque ela já tinha parte dela. Então aí, na verdade, se eu ficasse perguntando para ela, ao invés de ajudar, eu ia atrapalhar mais ainda, porque provavelmente tu sabe, né? Se tu vai ajudar, se tu vai, por exemplo, ter alguém para te ajudar e a pessoa só fica ali te perguntando, na verdade acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então eu tive que assim, correr muito atrás, estudar muito para eu conseguir me desenvolver nessa parte, trazer coisas novas. E como eu estava totalmente crua ali, eu não sabia nem por onde começar, que produto vender. Mas a gente tinha alguns brigadeiros, a gente já vendia alguns brigadeiros. Eu fazia aquelas tortas com base de bolachinha, por exemplo, que nem a Banoffee. Mas claro, isso quem me ensinou lá no início foi a tia do Gui. Só que a gente também, o Gui teve a ideia, para quem não sabe, o Gui é meu esposo, ele teve a ideia da gente começar a fazer bolos por encomenda também, porque, enfim, o bolo, ele acaba tendo um lucro maior, porque ele custa um pouco mais do que, por exemplo, um docinho, né? Pensando assim, comparando os dois, quantos brigadeiros eu teria que vender para ter um lucro que um bolo me daria? Então a gente começou a ter, além de fazer esses docinhos e as tortas, a gente começou a fazer bolos também. Só que eu não sabia fazer nada. Aí a tia do Gui me passou também as primeiras orientações, tudo que eu aprendi lá no início foi ela que me ajudou e, enfim, a gente começou a vender bolos por encomenda também. Mas eu tive que estudar muito para aprender o chantininho. Tudo que eu sei hoje da confeitaria foi porque eu tive que correr muito atrás para estudar. Lá no início não era nada do que era hoje. Então por isso que eu sempre digo, começa. Quanto antes tu começar, tu já vai aprender, tu já vai, enfim, quanto mais tarde tu deixar para começar alguma coisa, mais difícil vai ser. Por quê? Porque aí no fim tu vai acabar te desmotivando e nem vai fazer, porque a gente acaba parando no meio do caminho. Então começa antes, nem pensa muito. Eu queria muito que lá no início, quando eu comecei na confeitaria, eu tivesse alguém para me dizer isso que eu vou falar na aula de hoje. Então, eu vou te dar uma luz, eu vou te dar um norte do que tu pode fazer para começar, para tu ter um norte aí para começar na confeitaria, que é um mundo tão gostoso de trabalhar, é leve, mas quando a gente não tem essas informações que eu vou dizer aqui, a gente se desespera. Lá no início, eu me desesperei, porque como eu falei, eu jamais imaginei que eu ia ser confeiteira, mas graças a Deus, conforme eu fui aprendendo, pegando o gosto ali, eu me apaixonei completamente pela confeitaria e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Então, ó, até mesmo se tu que tá me assistindo agora não gosta muito, não gosta de cozinhar, essas coisas assim, eu tenho certeza que conforme tu for trabalhando ali com a confeitaria, porque é um meio maravilhoso da gente conseguir um dinheiro, tu vai te apaixonar e não vai largar mais a confeitaria, porque eu sou prova viva disso. Bom, quando a gente vai começar a fazer algum produto, a gente tem que ter um norte que tipo de produto que a gente vai vender. Mas a vantagem da confeitaria é que existem muitos produtos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, brigadeiro, trufa, deixa eu pensar, bolos caseirinhos, bolos decorados, que eu particularmente eu vejo que os bolos decorados eles são maravilhosos, porque em questão de lucro é muito maior, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. Também, deixa eu ver, copo da felicidade, brownie, enfim, gente, bolo no pote, existem muitos produtos. E a vantagem, por exemplo, do bolo decorado é que também tem várias coberturas aí para tu trabalhar. Tem o chantininho, por exemplo, eu sou especializada em chantininho, tem o chantilly flexível, que eu também sou especializada nisso, tem buttercream, pasta americana, ganache, enfim, inúmeras coberturas. E aí tu pode ir testando ali até te adaptar com
alguma cobertura. Por exemplo, se tu for trabalhar com brigadeiro, o que tu pode fazer? Tu pode unir o útil com o agradável. Geralmente quem vai encomendar um bolo para aniversário gosta também de comprar alguns docinhos para complementar ali. Aí a pessoa já, ao invés de encomendar os docinhos de outra pessoa, pode muito bem encomendar de ti. Enfim, tu consegue incluir vários produtinhos aí para trabalhar, enfim, para vender e lucrar mais também. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre esteira de produto. Provavelmente tu deve estar pensando assim, mas o que é esteira de produto? Nunca ouvi falar, mas eu tenho certeza que tu sabe o que é, tu já viu muito disso, só não te deu de conta ainda. Vou te dar um exemplo, eu vou falar fora da confeitaria, porque quando a gente está na confeitaria parece que é tudo a só da confeitaria. Eu vou dar um exemplo de fora para tu ter uma noção. Por exemplo, as concessionárias, a Volkswagen, a Peugeot, qual outra marca de carro tem aí? A Toyota também, né? Todas as concessionárias têm do carro mais barato até aquele carro mais caro. Então tem de vários preços e vai subindo, do mais barato até o mais caro. Por que eles fazem isso? Para poder atingir o maior número de pessoas que eles podem. Sabe por quê? Porque a pessoa que comprar aquele carro mais barato vai ter já a primeira experiência ali com a marca. E aí, bom, se gostar, com certeza já vai se fidelizar com essa marca. E quando trocar de carro, a tendência é sempre ir comprando um carro mais caro, vai trocando ali um carro mais caro. Então, a esteira de produto é isso, tu ter vários produtos de vários preços, porque quando alguém não te conhece, é muito mais fácil alguém comprar um produto mais barato de ti do que um direto mais caro, concorda comigo? Então, isso é esteira de produtos. Na confeitaria é a mesma coisa. Por exemplo, tu pode vender brigadeiros, como eu falei, trufas. Só que aí um modo que é mais fácil assim de mais pessoas te conhecerem é tu distribuir esses produtinhos, esses produtos mais baratos, por exemplo, em vários locais, em vários pontos de venda. Por exemplo, em padarias, em mercados assim, e também, por exemplo, postos de gasolina, tu consegue fazer isso. Por que eu digo que é bom fazer isso, sabe? Colocar em pontos de venda. Porque são locais que tem um fluxo de gente. E às vezes tu não recebe encomendas, não é porque as pessoas não gostam do teu produto. É porque simplesmente as pessoas não te conhecem. Então, tu tendo os teus produtos vendendo em alguns pontos, ali como tem aquele giro ali de pessoas, mais fácil de alguém te conhecer. Só que é claro, o importante é tu caprichar ali na embalagem, até mesmo os caseirinhos, né? Caseirinhos que é uma amostra do teu produto, por exemplo, quem comprar um caseirinho, um bolo de pote, por exemplo, e gostar desse produto, com certeza quando surgir a oportunidade de encomendar ou tiver algum aniversário, quiserem encomendar um bolo maior, vão lembrar de ti. Por isso que é importante também tu cuidar da aparência do teu produto. Colocar ali um meio de contato das pessoas contigo. Então, por exemplo, tu faz isso, seleciona alguns produtos. Claro, o ideal é quando a gente tem um foco. Tu deve estar te perguntando, tá, Lidia, mas eu quero vender só uma coisa, eu quero ter o foco só num produto. É melhor, mas no início, quando ninguém te conhece, a gente acaba tendo que fazer isso. Porque para as pessoas nos conhecerem. Porque como eu falei lá no início, é mais fácil alguém comprar um produto mais barato do que já comprar um bolo que é mais caro, por exemplo. E eu particularmente, com o tempo, claro, a gente vendia lá no restaurante vários produtinhos assim mais em conta. Mas eu gostava mesmo era de fazer os bolos decorados. E então com o tempo, conforme tu for tendo uma gama aí de clientes, mais pessoas te conhecerem, aí tu pode focar ali só no bolo decorado, por exemplo. Então, esses produtos mais baratos, eles abrem as portas para um produto mais caro. Na verdade, Lidy, isso que tu tá falando é uma sugestão. Sugestão, com certeza. Não, porque da forma que tu falou, parece que a pessoa precisa seguir esse caminho, né? Isso é só uma sugestão, na verdade.
e que é muito mais fácil alguém consumir um produto teu que é mais barato, por exemplo, um brigadeiro, às vezes de R$ 5, do que já encomendar um bolo, às vezes de 200, 300 ou até mais, né? Um bolo mais caro. Então, esse conceito da esteira de produtos é justamente a ideia de para mais pessoas te conhecerem. Sim, é isso, mas né? nessa questão. É uma forma de alavancar, de aumentar esse número de pessoas que conhecem essa pessoa para ter um giro maior de encomendas de bolo, né? Principalmente. Exatamente, é exatamente isso que o Gui falou, né? Porque é exatamente isso. Alguém comprando um produto mais barato, porque te coloca no lugar de consumidor. Se tu não conhece a pessoa, é difícil tu comprar algo que é mais caro já de início, assim. Imagina se tu compra aquele produto mais caro e tu não gosta. Então, por isso que a gente tendo mais opções de produtos, as pessoas têm a maior chance das pessoas comprarem, já conhecerem teu produto e abrir as portas para comprar um produto mais caro. Mas é claro, Lid, mas igual eu quero começar só com bolos decorados. Agora, no decorrer dessa aula, eu vou dar várias dicas aqui de como tu pode trabalhar nas redes sociais, como divulgar o teu trabalho, em locais onde tu pode vender, enfim. No decorrer aqui dessa aula, eu vou te dar várias dicas em relação a isso também. Mas em relação ao produto, se hoje eu estivesse começando na confeitaria, eu particularmente, assim, eu já não começaria com um restaurante grandão. Foi o que eu comecei lá no início, então foi um baita de um risco. E por isso que eu digo, através da minha experiência que eu tive, se eu estivesse começando hoje, eu começaria em casa mesmo. Tu não precisa já começar com uma baita estrutura, sabe por quê? Porque é aquilo, se ninguém te conhece, tu vai acabar arriscando muito. Porque, enfim, depois que tu monta um negócio físico, um negócio maior, tu tem muitos custos também. Então, se tu tá começando, vai com calma. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que diz o seguinte: comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Não adianta a gente querer meter as pernas, os pés pelas mãos, né? Não adianta a gente querer fazer isso, porque depois a gente acaba... A vida cobra, né? A gente acaba passando por certas situações que a gente não precisava. Então, eu te digo isso por experiência própria. Então, se eu estivesse começando hoje, começaria em casa mesmo, começaria assim, porque, enfim, quando a gente trabalha em casa, a gente quase nem tem custo. Então, é muito mais tranquilo até tu começar aí até tu começar a ter mais clientes, o teu negócio começar a girar e aí... Claro, né? E depois tu abrir a tua confeitaria bonita, top, e assim, né? É o sonho de toda confeiteira. E tu tem que correr atrás desse sonho também. E é aquilo. Eu recomendo que comece em casa, mas sempre que for possível, e se tu vê que tá girando o teu negócio, vai dando um passinho além. Isso tu vai ver que tu vai te sentir recompensada com isso, porque depois, imagina, tu ter uma confeitaria tua. E depois tu tem a história para contar, que tu começou pequeno e daqui a pouco tu já tá ali com a tua própria confeitaria. E isso faz com que a gente se sinta realizada também. E por isso que eu digo assim, começa pequeno, começa ali na tua casa mesmo, conforme for dando aí tu vai dando um passinho além. Tu vai ver que isso vai valer a pena, tá? Não queira já começar grandão, se tu não tiver condições, assim como eu fiz. Então, por isso que eu digo, se eu fosse começar hoje, eu faria assim. E quando a gente vai fazer algum produto, quando a gente vai começar a trabalhar com alguma coisa, a gente precisa fazer um investimento. Por exemplo, para tu fazer o teu primeiro bolo, para tu divulgar aí, o teu brigadeiro, enfim, o produto que tu for fazer, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ter aquele investimento ali de comprar toda a matéria-prima para tu fazer o teu primeiro produto. E quando a gente for trabalhar, por exemplo, com bolos decorados, a gente também vai precisar de alguns utensílios ali para facilitar o nosso trabalho, para que a gente tenha um bom acabamento, um trabalho bonito, porque a gente sabe que a aparência ela vende. A aparência ela vende, a gente tem que cuidar muito isso. Bom, e aí tu deve estar e uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é o seguinte: Lídia, eu tô começando agora. Que utensílios eu devo comprar? E eu vou falar justamente sobre isso agora. Mas antes de falar, tu precisa de tais utensílios, eu vou dar um exemplo aqui, também fora da confeitaria, para tu visualizar melhor. E depois eu volto aqui para o nosso contexto. Por exemplo, um mecânico, para ele começar a trabalhar,
ele não precisa ter aquele Elevacar. Para quem não sabe, Elevacar é uma máquina, é máquina que se chama, né, Gui? É uma máquina. Uma máquina que levanta o carro, deixa ele suspenso para tu poder trabalhar embaixo. Com certeza é uma ferramenta que facilita muito o trabalho, que tu não precisa te deitar no chão, trabalhar desconfortável ali para tu mexer embaixo do carro se precisar. E também as ferramentas, ele precisaria ter também as ferramentas ali para trabalhar, mas é aquilo. Para ser um mecânico, ele não precisa já começar com o Elevacar, ele não precisa ter todas as ferramentas de uma vez só. Vai dando contexto, eu vou pegar 2 ferramentas ali que vai dar para ilustrar bem. Tá, então assim, ó, na confeitaria é a mesma coisa. Para tu começar na confeitaria, tu não precisa já ter todos os utensílios. Tu pode começar com o que tu tiver, mas é claro, as ferramentas, as coisas, os materiais estão aí para facilitar o nosso trabalho e para a gente ganhar tempo, enfim, deixar o trabalho muito melhor. Aqui, ó. O que é? No caso, o mecânico ele pode ter 2 opções. Exatamente. O mecânico, por exemplo, voltando ali ao exemplo do mecânico, ele pode ter uma chave assim para desenroscar ou colocar o parafuso, ou ele pode ter, como é que se chama isso aqui? Parafusadeira elétrica, ó, que aí só aperta aqui, ele vai lá, desenrosca e coloca o parafuso com muito mais facilidade. Se ele não tem, ele vai ter que fazer aqui na mão, vai demorar mais tempo e às vezes não vai ter força para botar até o final. Tendo isso aqui, já facilita também que num instante já tá ali no lugar o parafuso, ou já tira o parafuso. Mas é aquilo, quando a gente vai começar a trabalhar em alguma coisa, a gente começa com o que a gente tem e conforme vai dando, o dinheiro vai entrando através do nosso trabalho, aí a gente vai investindo no nosso trabalho para facilitar, para a gente ter mais, como eu posso dizer, para a gente ter mais estrutura ali para entregar também o nosso trabalho, para facilitar a nossa vida. Por exemplo, agora eu vou dizer aqui os principais utensílios da confeitaria, mas que fique claro, tá? Tu não precisa ter tudo, para tu começar, porque eu não tinha tudo. Por isso que tu deu esse exemplo, né? Ali o mecânico, é mais fácil se ele tiver a parafusadeira elétrica, é mais certeza. Fácil. Mas se ele não começar talvez com aquela outra manual, talvez ele nunca consiga comprar essa outra, porque ele não começou nunca. Exatamente. Né? Então é só justamente aquilo que tu falou no início, né? Para dar um contexto que na confeitaria é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o que acontece muitas vezes? A gente quer começar, por exemplo, num negócio, ou talvez tu esteja vivendo isso, eu quero começar na confeitaria, mas só vou começar quando eu tiver X utensílios, ou quando eu tiver em X situação, enfim, cada um sabe aí, e se tu tá vivendo isso, tu vai identificar aí o momento em que tu está. Mas a gente acaba procrastinando. O que é isso? O que isso quer dizer? A gente acaba colocando desculpas na nossa mente pra gente não começar. Só que o que acontece? Se a gente vai esperar o momento perfeito para a gente começar alguma coisa, se eu esperar ter todos os utensílios para começar na confeitaria, é muito difícil de falar isso. Mas eu sei que não vai levar muito tempo, tu vai acabar desistindo. Tu não vai dar continuidade nesse teu sonho, e se isso é um sonho para ti, ele vai acabar ficando arquivado. Porque se tu não tem condições de comprar, ou melhor, se tu não tem condições agora, se tu tá esperando o melhor momento e não tem condições agora, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque não vai entrar dinheiro. Tu vai continuar do jeito que tu tá. Então, como é que tu vai comprar as coisas para começar? Então, por isso que eu digo, não espera o momento perfeito, não espera a melhor oportunidade, porque a hora de começar é agora, independente da situação que tu tá? Eu digo isso por experiência própria. E claro, com a minha experiência, através da minha experiência que hoje eu tenho essa visão. Por isso que eu digo, se eu tivesse alguém para me dizer isso que eu tô te falando agora, teria sido tão mais fácil, tão fácil, eu não precisaria ter passado por tanta coisa. Então aqui, eu vou dizer então aqui agora os principais utensílios, mas é aquilo, começa com o que tu tem, tá? Vou botar alguns aqui e vou ir falando sobre eles. Até fiz uma listinha aqui para não deixar passar nada. Por exemplo,
uma balança. Balança, pode ser qualquer balança que tu encontrar, em qualquer loja de confeitaria tu encontra. Eu até acho que em supermercado talvez tu possa achar ali na parte do bazar. Por que a balança é importante? Porque no supermercado tu não compra, por exemplo, a farinha por xícara, tu não compra o açúcar por xícara. Então a confeitaria ela precisa de precisão. Por quê? Para tu poder calcular depois os teus custos ali, para tu ter clareza, para tu saber quanto que tu tá lucrando, para tu ver a cor do dinheiro, e também para tu ter um padrão, para que os teus produtos sejam sempre da mesma maneira. Porque um cliente que compra de ti um bolo, a próxima vez que ele for comprar, não necessariamente só um bolo, mas qualquer produto, a próxima vez que ele for comprar um produto de ti, ele vai esperar que a qualidade daquele produto seja igual ou melhor, e não pior. Por exemplo, se tu faz uma massa hoje, uma massa de bolo hoje, se ele querer um bolo de novo, ele vai querer aquela massa ali, porque ele comprou, ele gostou daquela massa. Se tu usar, por exemplo, vou usar xícara para fazer a receita e depois na outra vez tu vai usar copo para fazer a receita, vai dar diferença aí na tua receita. Então a balança não tem erro, vai ser sempre a mesma coisa, tá? A balança pode ser qualquer uma mesmo. Tu encontra no supermercado, em loja de confeitaria, por até R$35. Na época, quando eu comprei a minha, foi em torno disso, mas com certeza pode ser que tenha até mais baratas também. Isso vai variar de acordo de lugar para lugar. Outro utensílio, se tu vai trabalhar com bolo, esses utensílios aqui que eu tô falando é para quem vai trabalhar com bolo. Isso pode mudar de acordo com o produto que tu for vender. Por exemplo, se tu for trabalhar com brigadeiros, tu não vai precisar de forma, que é o que eu vou falar agora. Então, por exemplo, se tu vai trabalhar com bolo, tu precisa ter uma forma, mas tu já não precisa comprar todos os tamanhos de formas agora. Não precisa. O principal tamanho que sai, pelo menos eu digo isso pelas minhas alunas e por mim também, ainda mais agora em época de pandemia, se usa mais bolos de 15 centímetros de diâmetro, porque as festas elas estão menores, né? Não se tem mais tanta aglomeração. Então, forma de 15 centímetros provavelmente vai ser a que mais tu vai usar agora. E aí depois, conforme tu for precisando, se for surgir a oportunidade de tu fazer um bolo maior, aí tu compra. Pelo menos tu tem ali de 15 centímetros para tu começar, para tu fazer os teus testes e tudo mais. E aí depois, se precisar outros tamanhos, aí tu compra. Se eu estivesse começando hoje, a forma que eu compraria seria uma forma de 15 centímetros de diâmetro, redonda. E eu vou dar uma dica aqui sobre forma também. Quando tu for comprar uma forma, tu vai ver que tem forma de 5 centímetros de altura e também de 10 ou 8, enfim. Tu vai ver que tem alguns tamanhos diferentes de altura. Eu, particularmente, prefiro assar os meus bolos em 2 formas altas, faço a minha receita e divido a massa em 2 formas para dar 4 discos de massa, ou eu já divido no total de discos que eu quero, em 3 ou 4. Eu não gosto muito de assar um bolo numa forma só, numa forma alta, porque ele demora muito para assar e se tu não tomar cuidado ele vai baixar. Então assim, se tu não tem nenhuma forma, recomendo então que tu compre 2 altas ou 3 ou 4 baixas, porque assim tu vai ganhar tempo, por exemplo, até quando tu for assar a tua massa. Aí tu vai encontrar de fundo fixo e fundo removível. Eu particularmente prefiro de fundo removível, porque fica muito mais fácil de tu desenformar. Mas é claro, forma com fundo fixo é muito mais barato. Tu pode comprar também, tá? Aí essa questão é mais questão de gosto e facilidade. Aí tu pode escolher qual que tu quer. Aqui, isso que eu tô te dizendo é de acordo com a minha experiência, o meu gosto, tá? Mas tu sabe as tuas condições, tu sabe como é que é o melhor para ti em relação a isso. Bom, outro utensílio é uma batedeira. Batedeira,
Tem aquelas batedeiras planetárias e também tem aquela batedeira de mão. Se tu tá começando agora na confeitaria, tu consegue te defender muito bem com uma batedeira de mão. Eu sei que aí, provavelmente quando tu escutar alguém falando, vai te dizer assim, compra uma batedeira planetária. Batedeira planetária ela é muito melhor, realmente, é muito melhor. Se tu tem condições, já compra uma planetária. Mas se tu não tem assim, não tem da onde tirar dinheiro, tu precisa de uma batedeira, então compra uma de mão mesmo. Compra uma de mão que já vai conseguir fazer o chantininho, por exemplo. Tem muitas pessoas que dizem, chantininho não dá para fazer em batedeira de mão. Dá sim, inclusive daqui uns dias vai sair um vídeo meu ensinando a fazer o chantininho com batedeira de mão. Então isso não é empecilho. Batedeira de mão tu consegue tranquilamente fazer chantininho, massa de bolo, qualquer coisa. Qualquer coisa, só não é tão potente quanto uma planetária, mas já consegue te defender aí no início. E, por exemplo, se tu for comprar uma batedeira planetária, eu recomendo, então, que tu compre a partir de 600 watts, porque vai ser uma batedeira com muito mais potência e ela vai te durar muito mais tempo também. Eu sei que tu deve estar te perguntando, Lid, mas quais marcas tu recomenda? Eu gosto da marca Oster ou da marca Arno, são marcas muito boas, eu já trabalhei com elas e super recomendo, porque são batedeiras também mais em conta. Mas é claro, tu pode tranquilamente começar com uma batedeira de mão. Outro utensílio que facilita muito o trabalho é a bailarina. A bailarina, para quem não sabe... Tu traz a bailarina, Gui, por favor? Vou te mostrar o que é uma bailarina. A bailarina, ela te facilita para tu decorar o teu bolo. E eu vou ser bem sincera, se eu estivesse começando hoje, eu compraria, e eu tivesse que enxugar ali para comprar os meus utensílios, o que eu faria? Eu compraria uma bailarina. Essa bailarina aqui é de alumínio fundido. Ela é maravilhosa e vale cada centavo do investimento que tu fizer, se tu for comprar, É de alumínio fundido. Se hoje eu estivesse começando na confeitaria, eu compraria uma batedeira de mão e investiria numa bailarina. Sabe por quê? Porque sem a bailarina tu não consegue fazer um bom acabamento no bolo, tu não consegue deixar o bolo perfeitamente liso. Tu até consegue adaptar, por exemplo, com um prato de micro-ondas, se tu não tem. E já vai te facilitar. Melhor usar um prato do micro-ondas ali do que tu não usar nada e simplesmente só girar o bolo aqui. Porque, enfim, ela vai girar assim, te facilitando para tu espatular. Então, consecutivamente, tu vai ter um espatulado muito melhor, um espatulado muito bonito. Então, se eu começasse hoje, eu compraria uma batedeira de mão e investiria numa bailarina de alumínio fundido. Hoje ela está em torno de uns 200 e poucos reais. Mas assim, é um investimento que vai te durar para o resto da vida. Essa bailarina aqui, ela não tem marca. Eu sei que talvez tu já esteja perguntando, mas Lid, qual a marca da tua bailarina? Essa aqui eu não sei porquê, mas ela não veio marca nenhuma. Então não vou saber te dizer a marca. Mas se tu procurar aí na internet para comprar bailarina de alumínio fundido, tu já vai encontrar. Ela é exatamente assim, Ela tem rolamento duplo, então ela é perfeita. Tá até mais barata agora do que quando eu comprei. Quando eu comprei eu paguei bem mais caro. Então assim, porque a gente sabe que a aparência ela vende. Se tu fizer um bolo e ele não for bonito, não for bem acabado, te coloca no lugar como consumidor. Compraria? Né? Vamos pensar assim. Mas é claro, todo mundo que está iniciando não vai começar perfeitamente. Os meus primeiros bolos não foram perfeitos, então não te desanima aí, tá? É questão de prática, é só treinar. Se tu não sabe fazer bolo, se tu ainda não tem encomenda, compra um isopor, um bolo fake de isopor, compra 1 litro de chantilly e treina. Que eu tenho certeza que se tu treinar, te dedicar em treinar para tu aprender, rapidinho tu aprende e já começa a ter bolo bem bonito. Inclusive, se tu me acompanhar no meu Instagram, @lidalves.r, ali tu já vai ter várias dicas de como fazer bolos perfeitos em chantininho, tá? Porque ali eu dou muitas dicas. Se tu entrar no meu perfil e olhar tudo que eu ensino ali, já vai ter um baita norte de como trabalhar com bolo, como decorar, enfim, várias orientações de como ter um bolo perfeito, tá? Bom, agora mudando aqui de utensílio, nivelador de bolo.
O nivelador de bolo, ele facilita para tu ter padrão na hora de cortar as tuas massas, porque tu vai vir aqui, vai cortar, faz de conta que isso aqui é a minha massa. Tu vai vir aqui, vai cortar a tua massa e tu sabe que de ponta a ponta que tu cortar, ela vai ter a mesma espessura. Quando a gente vai cortar com faca, por exemplo, a gente até começa muito bem, mas se a gente se descuida, lá embaixo a gente vai lá e deixa fininho. Então acaba que a massa do bolo ele fica torto. A massa do bolo fica torta. Então, se tu montar um bolo com a massa torta, o teu bolo ele já não vai ter estrutura, não vai ser a mesma coisa, ele não vai ficar bonito. Pode ser que o teu bolo ele simplesmente desmorone. Então, claro, se tu não tem condições de comprar agora, faz com a faca. Só que o teu cuidado tem que ser maior ainda, tá? Presta atenção, não corta olhando só de um lado, inicia cortando, vai girando a massa até tu ver que realmente ela tá perfeita para não ter esse problema. Esse nivelador de bolo aqui tu encontra em qualquer loja de confeitaria mesmo, tu não precisa comprar aqueles que são caros. Esse aqui foi o mais barato que eu encontrei quando eu comprei. Então assim, ó, e ele dura muito, muito, muito mesmo e vale cada centavo. Se eu não me engano, eu paguei 15 reais nele. Se tu procurar pela internet, tu até encontra ele mais barato, porque na internet as coisas acabam sendo mais em conta. Outro utensílio, saco de confeitar. Saco de confeitar tem esses que são descartáveis. Quando tu for procurar, tu vai ver que tem descartável e tem aqueles que são reutilizáveis. Eu particularmente inverteria o nome, porque esses sacos descartáveis são muito melhores do que aqueles que são reutilizáveis. Esse aqui, ó, eu só uso desse aqui. Lavo bem ele e uso até furar. Vou reutilizando até furar. E ele é até mais barato do que aqueles que são reutilizáveis. Eu não gosto daqueles porque geralmente ele tem uma costura. E essa costura, se tu der muita pressão, com o tempo acaba rasgando ou até mesmo saindo pela costura a cobertura do bolo ou o recheio. Então acaba te durando muito menos. E fora que tem alguns que são até de napa e acabam mofando, então não são higiênicos. Mas é claro, tu que sabe, eu tô dizendo isso aqui de acordo com a minha experiência, com o meu gosto, o que eu acho melhor. Mas aí se tu tem uma opinião diferente, tá tudo bem. Mas assim, ó, saco de confeitar, tu pode tranquilamente comprar esses descartáveis mesmo, porque eles vão te durar por muito tempo. Não precisa usar uma vez só e já botar fora. Não faz isso, pelo amor de Deus. Reaproveita, ele vai te durar por muito tempo. Só lavar ali com água e sabão, passa uma água quente depois no final, ele não vai derreter. Pode ferver a água e jogar em cima que ele não vai derreter. E aí é só reaproveitar. Esse aqui é tamanho médio, se eu não me engano. Tamanho médio. Outro utensílio deixa eu ver aqui, bicos de confeitar. Bicos de confeitar, eu poderia muito bem te dar uma lista aqui dos bicos que tu poderia comprar, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque os bicos tu pode ir comprando conforme tu for vendo a necessidade. Por exemplo, se surgir alguma encomenda e tu vai lá e compra aquele bico da encomenda que tu precisa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque vai depender muito do teu uso. Claro, tem os principais bicos ali, mas eu posso te dizer que a lista, tu pode comprar esses bicos que eu estou te falando e pode ser que tu nunca use. Então, por isso que eu não vou fazer isso contigo, eu não vou fazer com que tu tenha esse investimento. Então, assim, ó, mas igual tu, por exemplo, tu precisa treinar para tu saber trabalhar com bico. Então, por exemplo, se eu fosse comprar um bico hoje, só para treinar, eu compraria o bico número 21, tanto faz se é da marca Mago, Wilton, Celebrate, qualquer marca mesmo, tá? Porque as marcas, na verdade, é que nem de chantilly, existem inúmeras marcas, mas aí, o produto em si é o mesmo, eu digo mesmo assim, mas claro, tem alguma diferença. Chantilly é diferente, né? Só para demonstrar as marcas, né? Porque, claro, tem chantilly que é muito melhor que outros, mas é só para tu entender o contexto. A mesma coisa é os bicos também, eles são os mesmos, o que muda é a marca. Eu compraria o número 21 porque é um dos mais usados e tu consegue fazer muitas decorações com ele. Então, para tu aceitar alguma encomenda, o ideal é que tu já saiba trabalhar com bico. Então, se tu quer comprar compra esse. E aí depois os outros vai comprando conforme for tendo a necessidade ou for surgindo as encomendas, tá?
Outro utensílio, espátula de silicone. Isso aqui não é obrigatório tu comprar, tu pode muito bem te defender ali com colher mesmo. Eu particularmente não gosto de usar colher porque não raspa bem e eu não gosto daquele barulho raspando. É uma agonia minha mesmo, tá? Talvez tu nem te importe com isso e beleza. Eu particularmente não gosto por causa disso. E a vantagem da espátula de silicone é que ela realmente raspa muito bem. Então tu não tem desperdício. Quando a gente está começando na confeitaria, em qualquer coisa na verdade, a gente tem que evitar desperdícios, porque é um dinheiro que fica contigo. O que vai fora é um dinheiro que poderia ficar no teu bolso, tá? Então uma espátula de silicone pode ser qualquer uma mesmo, vai te defender muito bem e tu não vai ter desperdício nenhum. Outra coisa é espátula alisadora. Por exemplo, aqui eu tenho 3 tipos de espátula. Essas aqui dá para considerar que sejam a mesma, porque elas são angulares. Eu gosto de usar mais essa aqui. Essa aqui é da Wilton, é uma espátula angular pequena. Mas, por exemplo, tu consegue muito bem trabalhar com essa espátula aqui. Duvido que tu não tenha essa espátula em casa, porque geralmente vem com jogos de talheres. Geralmente vem uma espátula dessa e tu consegue usar perfeitamente essa espátula aqui. Uma espátula que eu acho que facilita mais ainda o trabalho na hora de alisar o bolo é essa espátula alta aqui, ó. Essa aqui é da Blue Star. É uma espátula alisadora. Por que eu recomendo que tu tenha pelo menos essas duas? Porque essa aqui ela vai te facilitar na hora de tu fazer o acabamento, para tu fazer as quinas em cima do bolo. E essa aqui vai te facilitar na hora de tu espatular o bolo, porque ela é alta, então ela vai pegar de baixo até em cima do bolo e tu vai ter mais firmeza e, enfim, vai estar em contato direto com todo o bolo. Então vai ficar liso, tu vai ter mais facilidade de ter um liso perfeito. Então eu recomendo também essas duas espátulas aqui. Ou essa aqui, enfim, qualquer uma das duas, tá? Também são espátulas maravilhosas. Eu só trabalho com essas duas aqui. Aí talvez tu veja aí, quando tu for comprar, tu vai ver que tem tudo que é tipo. Até vou mostrar mais uma aqui que eu tenho, mas que eu quase nem uso. Eu tenho essa aqui. Tem essa aqui também. Tu vai ver quando tu for olhar as espátulas, vai ter essa aqui também. Eu particularmente eu não gosto dela. Porque quando a gente vai fazer a quina, por exemplo, uma que ela é muito grande, aí acaba atrapalhando, e outra que aí, às vezes eu acabo até estragando a decoração, porque quando eu vou passar assim, se eu raspo demais, acaba batendo aqui. Diferente dessa, ó, que ela é angular, quando tu for passar, por exemplo, a fazer a quina, por ela ser menor vai facilitar e também não vai encostar essa parte aqui, porque ela tem essa voltinha. Outro utensílio que é muito importante, na verdade ele é um eletrodoméstico, é o forno. O forno tu não precisa já começar com o industrial. O industrial, na verdade, tu vai usar quando não der mais conta de assar nos fornos normais. Tu não precisa ter um elétrico. Se tu tem, por exemplo, um forno de fogão, tu já consegue tranquilamente usar esse forno de fogão. Então, tu não precisa comprar um elétrico para tu começar, porque o forno de fogão, ele dá tranquilamente para tu usar. Se tu quiser um forno elétrico, tem uns fornos normais. Lá no restaurante, antes da gente vender, a gente vendeu ele em 2019, né, Gui? 2020. Em 2020 a gente vendeu o restaurante, porque eu queria me dedicar, eu e Gui, a gente queria se dedicar mais nos meus cursos. Então, por isso que a gente vendeu. Mas no restaurante, o forno que a gente tinha era o forno normal mesmo, esses fornos que a gente tem em casa, que é da marca Fischer. A marca que a gente... Até em casa aqui, o forno que eu tenho é o Fischer. Ele assa tranquilamente também. É um tipo de forno mais tradicional, que é mais em conta também, E tu vai conseguir trabalhar tranquilamente aí por um bom tempo com esse forno. Então, não precisa investir em fornos caros agora, se tu não tem nenhum. Se tu tiver já o de fogão, já serve. Mas se tu quer um elétrico, compra esses tradicionais primeiro, até que surja mais demanda aí para tu usar o forno industrial. Porque se
se tiver demanda, se o teu forno convencional, o que tu tiver em casa já não der mais conta, é porque com certeza já tá rodando, tu já tem condições de comprar então um forno industrial. Aí sim tu compra um industrial, tá? Os utensílios, os principais são esses. Mas é aquilo que eu te falei, começa com o que tu tem em casa, vai improvisando, dá o teu jeito, é assim, ó, o brasileiro sempre dá um jeito. Então não deixa de começar porque tu não tem alguma coisa que eu falei aqui. Pode ser que por mais que eu tenha te dito esses utensílios aqui, talvez tu nem use ele agora. Então assim, ó, vai trabalhando, começa, não fica procrastinando, começa agora, e aí conforme tu for sentindo a necessidade, aí sim tu vai adquirindo então os teus utensílios. E foi assim que eu comecei, pelo menos isso eu comecei certo. Né, de tudo, desde o meu início da confeitaria, mesmo que tenha sido conturbado, pelo menos eu comecei certo, fui fazendo isso. Só a bailarina eu teria comprado antes, não teria passado tanto trabalho. Outra coisa também, quando a gente, por exemplo, agora eu já te falei ali sobre o produto, já te dei um norte ali de como tu escolher um produto para tu começar a trabalhar, já falei aqui dos utensílios, mas a gente também precisa saber vender o nosso produto. A gente tem que estar a par de todas as áreas. E até o que eu sempre falo assim, ó, tu não precisa, por exemplo, lá do produto, tu não precisa já começar com todos os produtos, mas o ideal é que tu vá sentindo, vai vendo ali a necessidade, vai vendo ali o produto que tu te adapta a trabalhar, porque eu fui me descobrindo na confeitaria assim, até que eu descobri que eu gostava de trabalhar com bolos. Mas uma coisa que é muito importante é que tu domine os 3 pilares, que são a parte do produto, a parte de precificação, marketing e vendas. Até inclusive o meu método Confeiteira 5 Estrelas, ele foca muito nesses 3 pilares, que enfim, eu trabalho no meu curso Descomplicando Bolos em Chantilly em todas essas áreas. Então, assim, é algo que é importante que tu saiba, para tu ser realmente uma confeiteira completa. E agora, então, vou falar sobre a divulgação, sobre como divulgar o teu trabalho nas redes sociais. Isso é muito importante, porque uma coisa eu já falei, né, que é ter o teu produto vendendo em alguns pontos, ter o teu produto em alguns pontos de venda. E outra coisa também que vai te ajudar a alavancar o teu negócio é trabalhar nas redes sociais. Eu vou falar aqui mais voltado ao Instagram, mas isso tu consegue migrar para qualquer rede social, tá? Não precisa ficar dependente só dessa que eu vou te falar. Aí só vai usando de acordo ali com a rede social que tu for usar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, quem me acompanha há mais tempo sabe, é que eu digo que o nosso Instagram, a nossa rede social, é a nossa vitrine. Se a gente vai usar a nossa rede social, usa ela para te gerar dinheiro. Não usa ele só para perder tempo, digamos assim, porque tu consegue muito bem ter um bom resultado ali nas redes sociais. Isso consecutivamente vai te gerar mais encomendas e se tu trabalhar assim como eu vou te falar, tu já vai ter um norte, já vai ter uma luz de como trabalhar de maneira certa nas redes sociais também. Por exemplo, como eu falei, a rede social ela é a tua vitrine, então tu precisa que a tua vitrine seja bonita. Pensa numa loja, faz de conta que é uma loja. Tu não entra na loja se ela for feia, se não te convidar ali de início. Então, por isso que geralmente botam roupas bem bonitas ali na frente, para chamar atenção e ter vontade de entrar na loja. É a mesma coisa o teu Instagram, a tua rede social. Então, tem uma rede social bonita. Começando pelo nome, ou melhor, divulgar o trabalho no pessoal ou fazer uma loja especificamente ali da minha confeitaria. Se eu estivesse começando hoje, eu faria exatamente como eu faço no meu perfil do Instagram. Eu até poderia colocar o meu nome ali, botar o nome da minha loja, mas tem que aparecer o teu rosto. As pessoas precisam saber quem é o dono daquela loja. Imagina se no meu Instagram tivesse só o nome ali, Lidiane Alves, e não tivesse a minha pessoa, a minha foto ali. Fosse, sei lá, algum símbolo, alguma coisa assim, não vai chamar tanta atenção, porque a pessoa não vai saber quem tá ali por trás. Ou até mesmo no meu Instagram, se eu nunca aparecesse ali, seria que nem uma loja de eletrodoméstico, por exemplo.
Tu não sabe quem é o dono de cada loja. Se tu entrar, por exemplo, no Instagram da loja Oster, tu vai ver um monte de coisa ali, vai ver um monte de produto, mas tu não sabe quem é o dono daquela loja. Talvez tu nunca tenha visto e nunca vá conhecer, porque ele não aparece. Então é importante que as pessoas te conheçam. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha. Ela me disse assim o seguinte esses tempos: Lid, eu tinha uma conhecida minha que falou que ela acompanhava o meu perfil do Instagram, mas ela não sabia que o Instagram era meu. E aí foi então que ela quis trocar a foto do perfil dela. Porque o que acontece? Às vezes a gente, mulher, eu vou dizer isso porque mulher é bicho triste, eu tiro base por mim, tá? Mulher, se algum conhecido não encomenda da gente, a gente já fica de bico. Fulano preferiu encomendar de outra pessoa e não quis encomendar de mim. Mas o que acontece? Aquela fulana lá, sabia que o perfil era teu? Que tu trabalhava com isso? Não, provavelmente não. Então a gente acaba pegando essas mágoas bobinhas aí, mas a gente também não facilita. Então assim, mostra que o perfil é teu, dá vida ao teu perfil para os teus conhecidos saberem que tu trabalha com isso e encomendem de ti, tá? Então assim, faz isso. Se a foto do teu perfil é a foto de um bolo, simplesmente, alguma coisa assim, troca a foto, bota uma foto tua, isso já vai te aproximar mais das pessoas. Então assim, entre ter um perfil pessoal e um da loja, eu trabalharia, se eu trabalhasse com encomendas de bolos, eu faria um perfil meu mesmo, um perfil pessoal, mas eu divulgaria os meus produtos ali no meu perfil, porque isso vai fazer com que as pessoas se aproximem mais de ti. Outra questão que a gente tem que cuidar na nossa rede social é a nossa biografia. Para quem não sabe, a biografia é aquela parte que tu escreve ali embaixo da nossa foto. Faz de conta que aqui é o teu perfil, aqui do lado tá a fotinho, e aí aqui embaixo tem um espaço ali onde geralmente as pessoas escrevem alguma frase, alguma coisa assim. Então o que eu recomendo que tu coloque ali nessa nessa parte aí da tua bio? Coloca alguma frase que te define, alguma frase de impacto, uma frase positiva, alguma frasezinha assim legal que tu goste. E embaixo tu coloca ali de forma breve os produtos que tu trabalha. Porque as pessoas que vão entrar ali já vão ver que tem uma pessoa por trás e já vão ver ali o tipo de produto que tu trabalha. Por exemplo, bolos decorados em chantininho, brownies, bolos caseirinhos, enfim, tu descreve ali de forma breve os produtos que tu trabalha, porque a pessoa vai entrar ali e já vai saber. Outra coisa, ali nos destaques, coloca o teu cardápio. Aí tu deve estar pensando, mas será que eu boto o meu cardápio ali com os meus preços ou não? Aí eu te pergunto, tu vai numa loja, vou te dar um exemplo geral aqui, quando tu vai no centro, tem uma loja do lado da outra, correto? E todas elas têm um preço ali bem grande para todo mundo ver. A mesma coisa o teu Instagram. O teu Instagram, a tua rede social é a tua loja, então tu precisa ter tudo muito claro ali para evitar suporte. Porque imagina se a pessoa entra em contato contigo e tem que te perguntar o preço de cada coisa. Às vezes as pessoas não se sentem nem à vontade, isso já acaba sendo um empecilho da pessoa encomendar de ti. Então assim, não tenha medo de colocar o teu preço ali. Azar a concorrência, não pensa na concorrência. Pensa em fazer o teu trabalho bem feito. Com certeza, se tu fizer isso que eu tô te falando aqui, tu já vai ter um norte e tu vai ver que a tua concorrência não trabalha assim como eu tô te falando aqui. Então, assim, coloca sem medo o teu cardápio nos destaques, porque a pessoa vai entrar ali e vai ver de fato o que tu vende, os teus produtos, os teus preços e já vai encomendar de ti. Mas tem uma coisa que é muito importante, muito importante. Deixa o teu perfil como profissional ou comercial, nem sei como é que tá agora, mas tá uma dessas duas coisas. E deixa ele público, provavelmente não. Se tu colocar como essa opção, ele já vai ficar como público. Porque se tu deixar o teu perfil, por exemplo, como pessoal, o que vai acontecer? Ele geralmente, quando tu faz a tua conta do Instagram, ele já fica ali como pessoal e ele automaticamente já é privado. Então, o que acontece? Se o teu perfil ele for privado, as pessoas vão entrar ali, mas não vão conseguir nem sequer te mandar uma mensagem. Então, assim, quanto mais a gente facilitar para as pessoas encomendarem da gente, falar com a gente, melhor é. Então, assim, deixa o teu perfil público.
Entra ali nas configurações do teu perfil e já troca ali para comercial ou para profissional. Não sei qual dessas duas opções que tá agora, mas tá uma dessas duas coisas. Tu fazendo isso, já vai te abrir as portas para várias coisas. Por exemplo, para tu fazer anúncios. Eu não vou te explicar aqui como é que se faz para trocar ali, para mudar ali essas configurações e como é que se faz anúncio, porque tu precisaria de uma aula só para isso, porque é muita coisa. Mas aqui, ó, o YouTube tá aí para te ajudar. Eu tô te dando aqui, eu tô falando aqui para tu saber que tem essas opções e que tu pode fazer isso. Mas aí, se tu quer uma informação mais profunda, eu recomendo já que tu olhe uma aula específica disso no YouTube, que tem muita coisa aí também, tá? O anúncio, para que serve? Ele serve para tu alcançar mais pessoas. Então, tu tem uma taxa ali, uma taxa não, tem um custo de R$6, né? O mínimo. A pessoa que decide, o valor mínimo é $1. Hoje, que a gente está gravando, tá tendo essa live, é mais ou menos R$6. Eu pergunto isso porque quem faz essa parte é o excelentíssimo Guilherme, então ele sabe dizer mais sobre isso. Mas enfim, já é importante que tu saiba disso e é uma possibilidade de mais pessoas conhecerem o teu produto. O que tu faz? Tu faz ali o anúncio e aí tu pode direcionar ali para o público que tu quer, tu pode direcionar só para tua cidade, para X distância aí da tua confeitaria ou da tua casa e onde tu vende o teu produto, a faixa etária de idade, se é homem ou mulher que tu quer que apareça, enfim, tu consegue fazer isso. E até a hora, né? A pessoa consegue programar a hora para divulgar isso. Enfim, tu consegue fazer tudo isso, então teu produto vai aparecer para muito mais pessoas e tem a chance então de mais pessoas te conhecerem e encomendarem de ti. Outra coisa que eu digo que é muito, muito, muito importante é que tu tenha o teu perfil ali bonito. Como eu falei, o teu Instagram, ela é a tua loja, então tu precisa ter fotos bonitas. Tu precisa que as fotos sejam nítidas, que sejam bem tiradas. Eu não vou te dar uma aula também aqui de fotografia, porque eu também não sou uma pessoa, assim, a profissional de fotografia, eu me defendo. Mas tu consegue aprender também como tirar fotos bonitas lá aqui no YouTube. Então assim, ó, procura ter um local bonito ali para tu tirar as fotos, até numa parede, assim, uma boa iluminação. Não tira foto com flash, porque o flash ele destrói a tua foto. Então isso eu te digo com certeza, não bota flash. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm o costume, vou botar um flash aqui para dar uma boa iluminada, que na verdade fica pior do que não sei o que. Tem que saber usar. Tem que saber usar o flash, não é em qualquer situação. Então, para tirar foto dos bolos, geralmente tu não vai usar. Então, já digo isso aí. Se tu for tirar foto do teu produto, tu não vai usar flash. Mas, por exemplo, não tira na pia com sabão do lado, a pia toda ensaboada, feia. Não. Prepara um cantinho, deixa um cantinho bonitinho ali para tu tirar foto. Te preocupa com isso também, porque a aparência, como eu falei, ela vende. Então, tu precisa ter fotos boas também do teu produto. E aí tu publica ali no teu perfil. Só que não é simplesmente publicar a foto ali no teu perfil. O ideal é que tu coloque uma descrição bonita ali, uma descrição legal. Não simplesmente coloca a foto do teu produto e abaixo de cada foto faça a sua encomenda e o teu número ali. Não faz isso. Não faz isso porque acaba sendo chato e todo mundo faz assim. Então o que eu quero te trazer aqui é uma clareza e te mostrar o que tu pode fazer de diferente da tua concorrência aí para tu já ter mais um destaque. Então eu recomendo que tu pergunte ali pro teu cliente qual a história que tem por trás daquele produto, escreve ali, tira uns minutinhos ali para botar uma boa descrição, aí lá no final, aí sim, tu escreve, faça a sua encomenda e coloca o teu número ali. E também, já acabei pulando isso, tu pode colocar na tua biografia um link do teu WhatsApp. Também no YouTube tu consegue ver como é que se faz para colocar o link ali. Então isso já vai te dar um norte, porque a pessoa vai clicar nesse link e já vai te chamar diretamente ali no WhatsApp. Isso já é uma forma de facilitar o atendimento ao cliente. E outra coisa em relação ao feed ali, feed é onde tu vai postar as fotos, né? Faz isso que eu te falei, tu vai ver que isso vai fazer diferença. Porque a cada foto que tu postar ali, as pessoas vão ficar curiosas, que história de quem é agora, será? Será que eu conheço?
Qual a história que tem por trás desse bolo? Porque não é um simples bolo. Geralmente, quando alguém encomenda um bolo é para uma data especial. Então, tem coisa para te escrever sobre isso. É só tu perguntar pro teu cliente, até tu pode dizer assim, fulana, tu não te importa de me contar para que é essa data, qual foi a data comemorativa para esse bolo? Porque eu gostaria de escrever, tu não te importa de me falar? Enfim, o máximo que tu vai receber é um não, e o não tu já tem contigo, então não custa perguntar. E, por exemplo, ali no feed, o que tu pode fazer? Tu pode intercalar um pouquinho para não ficar só um perfil de venda ali, sabe? Vou te dar um exemplo assim, a cada 5, 6 fotos que tu postar ali de bolo, de produto, posta uma foto tua, posta uma foto com a tua família, para as pessoas verem que tem vida ali. Se tu entrar no meu perfil do Instagram, tu vai ver que tem bem isso. Eu posto ali conteúdo e também posto alguma coisa pessoal, porque eu sei que as pessoas se aproximam, as pessoas gostam disso. E a mesma coisa é contigo, não é diferente. Por mais que eu use minha rede social para produzir conteúdo, isso é em geral. As pessoas gostam de vida. Senão as pessoas seguiriam tranquilamente lojas aí de eletrodomésticos, essas lojas assim. Porque não é desmerecer, o propósito, enfim, o modo de trabalho é diferente. Mas se a gente fizer isso, tu vai ver, presta atenção na tua concorrente, vê se ela faz isso. Provavelmente ela não faz, então por que tu não pode fazer? É algo que dá trabalho, eu já vou te dizer agora, porque eu não vou te mentir, não é algo assim que tu vai fazer que vai ser de boa, mas se tu quer um resultado diferente, tu precisa fazer coisas diferentes também, e vale a pena tu fazer isso, porque tu vai ver que tu vai ter um bom retorno em relação a isso, tá? Outra coisa é tu trabalhar nos teus stories, vai postando ali. Eu sei que provavelmente tu deve estar falando, lá vem ela querer dizer que eu tenho que aparecer nas minhas redes sociais, ali nos meus stories. Eu sei que não é fácil, porque se tu me vê hoje aqui falando aqui no YouTube, tu nem imagina como é que eu era quando eu comecei. Isso faz uns 2 anos, né? 2 anos que eu comecei a produzir conteúdo, né, Gui? Isso, faz uns 2 anos que eu comecei a produzir conteúdo na internet. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quando a gente tá numa rodinha de amigos, assim, eu sou a pessoa que menos fala. Pode parecer aqui que não, mas sim, eu sou muito envergonhada. E pra mim, quando eu comecei a produzir conteúdo, foi muito difícil, porque eu tinha muita vergonha de falar, e quando eu pegava o celular aqui pra falar, eu já nem sabia mais o que eu tinha que falar, porque eu gaguejava. Bom, até hoje, se tu olha os meus stories, tu nem imagina quantas vezes eu precisei gravar algum story, mas é assim, é normal. E conforme tu vai fazendo, mais fácil vai ser. Tudo na vida, quanto mais tu praticar, mais fácil vai ser. Para decorar um bolo, o primeiro ele não vai sair perfeito. Os meus bolos, os primeiros não eram perfeitos, mas se hoje eles são bonitos, é porque eu pratiquei muito. E tudo na vida é assim, quanto mais tu praticar, melhor vai ser. E tu aparecer ali nos stories, isso também vai te aproximar muito mais do teu cliente. Se tu não quer inicialmente aparecer, assim, mostrar o teu rosto lindo, não precisa, mas pelo menos aqui, faz um videozinho, faz de conta que isso aqui é meu celular, faz de conta que isso aqui é o celular. Tô aqui produzindo um bolo, tô decorando o bolo, não precisa falar nada, só mostra aqui, Mostra aqui, e tu escreve ali, encomenda de hoje, finalizando a encomenda de hoje. Tá batendo uma massa de bolo? Grava aqui com o celular a massa do bolo, ali tu produzindo ela, e bota ali, vai sair encomenda hoje, Enfim, fala o que tu tá fazendo, escreve o que tu tá fazendo, vai mostrando ali até tu te sentir à vontade de começar a falar. Isso é um passinho de cada vez, mas isso tu vai ver que vai fazer a diferença. Vai mostrando o teu dia a dia, tu tá com a tua família, mostra isso também, isso faz a diferença. Tudo isso que eu tô te falando, olha, é importante que tu anote tudo isso que eu tô te falando e depois tu faça uma análise da tua concorrente. Eu não digo isso aí que é pra tu copiar, mas sim pra tu ver que com certeza a tua concorrente ela não faz isso. Por quê? Porque talvez ela não saiba. E talvez a partir do momento em que ela souber disso, ela vai começar a fazer. E aí o que tu vai pensar? Mas eu sabia disso, por que eu não comecei a fazer? Então por isso que eu digo, começa hoje, para depois tu não te arrepender que tu já era para ter começado. Enfim, gente, isso aqui já vai te dar um baita norte, tu já vai ver que isso vai dar diferença. E outra coisa que eu
que eu acho que é bem legal, que poucas pessoas fazem, é postar receitas também. Aí tu deve estar pensando, mas eu vou postar receita para minha concorrente vir aqui e copiar de mim? Tu não precisa, primeiro, tu não precisa postar a tua receita, a receita dos teus produtos, dos teus bolos, enfim, do produto que tu vende. Tu pode simplesmente, vou fazer uma sobremesa aqui, pessoal em casa, um pudim. Se tu não vende pudim, vai lá e posta a receita, passo a passo de como é que faz aquele pudim. As pessoas que têm condições de comprar, elas não vão fazer. Eu vou te dar um exemplo de uma cliente minha, na época que eu trabalhava no restaurante ainda, quando a gente ainda tinha, eu vendia, olha só, até fiz até um pouco diferente do que eu tô te falando aqui, mas pra tu ver que isso não importa. Eu vendia a banoffee lá no restaurante, a torta banoffee. E uma vez uma cliente minha, ela perguntou, Lid, me passa a tua receita da banoffee? E eu prontamente fui lá e passei. Falei exatamente como é que fazia. E depois de um tempo ela veio e me falou assim, Lid, eu comprei todas as coisas para fazer essa torta. Comprei a forma, comprei a bolacha, comprei os recheios, tudo ali para fazer a torta, só que, eu não vou fazer. Não vou fazer porque dá muito trabalho. E olha, nós que somos confeiteiras, a gente sabe que para tu fazer um brigadeiro, que é simples, a gente já suja muita coisa. Então, se alguém tem condições de pagar, não vai fazer porque sabe que envolve muito. Então assim, e como eu falei, tu não precisa necessariamente postar a receita do que tu produz. Até mesmo alguma coisa diferente que tu fez em casa para comer, posta ali, isso vai dar vida, vai dar um dinamismo, é assim que se fala, Gui? Dinamismo, né? Uma coisa dinâmica. Vai ser mais dinâmico. Vai ser mais dinâmico, exatamente. Vai ser mais dinâmico ali. Interativo. O teu perfil do Instagram não vai ser aquela coisa chata, que todo mundo olha ali e já sabe tudo que tem. Isso não tem problema, isso vai dar vida, as pessoas vão gostar de te acompanhar. Então, gente, tem tanta coisa, se eu ficar falando tudo aqui, vai dar aula aí de horas. Mas o principal é isso, eu tenho certeza que se tu fizer isso, tu trabalhar com a tua rede social assim, com certeza já vai ser diferente. Tu já vai ter mais resultado. Eu não te garanto resultado da noite pro dia, mas isso é uma construção. É um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Então é algo que é importante que tu faça porque tu vai ter um bom retorno disso ao longo do tempo. As pessoas vão gostar de te acompanhar, tá? E outro modo da gente também divulgar o nosso trabalho é trabalhando com aplicativos. Por exemplo, eu vou falar um aí que é bem comum, eu não sei, provavelmente tem aí onde tu mora, que é o iFood. São aplicativos de comida, mas tem vários nomes aí, vários aplicativos de comida. Por exemplo, se tu trabalha com esteira de produto, que é o que eu falei antes ali, sobre, por exemplo, trufas, brigadeiros, bolos de pote, essas coisas assim, são produtos que tranquilamente tu pode botar num aplicativo, assim, de comida, que vai ser mais fácil de tu vender também. Só que, claro, para tu ter aplicativos assim, dependendo do produto, tu vai precisar ter um CNPJ. Como é que tu faz para ter um CNPJ? Tu pode tranquilamente abrir um CNPJ pelo MEI. É MEI. Eu não vou te ensinar aqui agora como é que se faz uma conta MEI, mas é um meio de tu abrir um CNPJ. Veja no YouTube também como abrir uma conta MEI, que já vai, enfim, tem aulas ali ensinando a fazer isso. Geralmente quando precisa desse tipo de aplicativo, quando tu vai usar esse tipo de aplicativo, tu precisa ter uma conta assim. Mas é super tranquila de fazer. E aí tu coloca ali teu produto, que é também uma plataforma que vai te ajudar a tu vender o teu produto, vai estar ali, porque se alguém tá com fome, quer comer algum doce, alguma coisa ali, vai nesse aplicativo, porque é mais prático. Muitas vezes não tem tempo de ir no lugar para comprar, ou se tu trabalha só pronta entrega também, né? Se tu não tem espaço ali para o público, também é um meio de tu vender o teu produto e mais pessoas te conhecerem, porque tá ali, né? É um meio que todo mundo busca ali para comprar os produtos, quando alguém quer. Dá para tu também divulgar o teu trabalho através de grupos do WhatsApp. Por exemplo, se tu mora em condomínios assim de apartamento, de casas, geralmente se tem um grupo
de WhatsApp. Inclusive eu tenho uma aluna que ela trabalha muito nisso. Na verdade, ela nem divulga tanto trabalho para fora, assim. Ela trabalha só no grupo ali do condomínio e ela já conseguiu até se infiltrar em outros condomínios. Então, para tu ver, ó, as pessoas de outros condomínios colocaram ela ali para ela divulgar o produto e ela só trabalha assim. Ela nem bota em aplicativos, nem nada. Só trabalha no grupo do WhatsApp. Claro, ela também faz isso que eu tô te falando aqui, ela faz no Instagram dela também. Ela trabalha muito bem ali, a Andrea. E, por exemplo, se tu colocar nos grupos de WhatsApp e de condomínios, ou até do bairro, se tu não mora em condomínio, geralmente bairro tem, tu coloca ali e é um ótimo lugar, sabe por quê? Porque as pessoas que estão ali são só pessoas que moram perto de ti. Então a chance delas comprarem de ti, que mora ali, é muito maior do que, por exemplo, ter que comprar de outro bairro, por exemplo. Enfim, trabalha assim, bota em grupos de Facebook também. Enfim, gente, tem tantos lugares ali que tu consegue divulgar teu trabalho. Então, aqui recapitulando, tu pode divulgar em aplicativos de comida. O iFood é um deles, talvez não tenha aí, mas provavelmente tem outro. Tem algum outro aplicativo aí na tua cidade. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Tem mais alguma ideia aí, Gui? Acho que é isso, né? Não, o principal é isso. Para essa aula é esses assuntos, né? O principal é isso. Mas é isso, ó, eu tenho certeza que se tu colocar em prática tudo isso que eu vou te falar, eu sei que não vai ser fácil, mas enfim, essa aula ela tá aqui para te auxiliar quando tu for fazendo essas coisas. Eu tenho certeza que já vai te dar um norte, tu já vai ter mais clareza de como começar. Eu, quando comecei, eu não tinha nada dessas informações. Isso tudo que eu tô te passando aqui é porque eu vivi, a gente fez essas coisas, então com certeza isso dá diferença no teu trabalho. E eu quero te lembrar aqui, ó, que na próxima terça-feira, às 20 horas, tu tem um encontro marcado aqui comigo, que é a live semanal da Lead, ó, já marca aí, bota em algum lugar para tu ter visão disso, tá? Então toda terça-feira às 20 horas tem live da Lead ao vivo aqui no YouTube. Essas lives, essa especificamente, essa que tu tá assistindo, ela vai ficar aqui no YouTube, mas a partir das próximas lives, elas vão ficar disponíveis somente por 7 dias aqui no meu perfil, aqui no meu canal do YouTube, e depois elas vão sair do ar e vão ficar salvas lá na plataforma do meu curso Descomplicando Bolos em Xantininho. Se tu gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários e se tu ficou com alguma dúvida também. E na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro ao vivo confirmado aqui no YouTube, da nossa aula semanal, onde eu vou trazer assuntos para te ajudar a fazer bolos perfeitos em Xantininho e que tu seja uma confeiteira reconhecida, mesmo que tu esteja começando do zero. Um beijo e fica com Deus!